Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso canal, a esse nosso reencontro semanal, todas as semanas, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para mais um reencontro de uma aula de filosofia. Exatamente. Estamos mais uma vez aqui diante de vocês, reunidos, mesmo separados, para avançarmos nosso conteúdo didático semanal. É verdade, é exatamente. Toda semana. Sim, estava em dúvida? Por enquanto, é toda semana. Sim. Vai me dizer que você está chegando agora. Então, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Desculpe a brincadeira. Hoje nós vamos fazer algo que é a continuidade do conteúdo que temos trabalhado nas últimas semanas. E hoje estou numa aula que eu me sinto bastante à vontade. Então, antes de a gente começar a falar do nosso preparo, que é como quando eu falo de vocês pegarem material, etc. Mas hoje eu me sinto bastante à vontade para falar sobre este conteúdo, porque não sei se quantos de vocês sabem, se eu já comentei, se não comentei, estou comentando agora. A minha esposa é artista plástica, isso mesmo. Ela trabalha com artes plásticas. Ela trabalha com outras coisas também, mas a formação primária dela, aquela que iniciou a carreira profissional dela no nível superior, foi artes plásticas com habilitação em escultura. Então eu tenho muita tranquilidade para falar do tema de hoje, que está aí no quadro para vocês verem, que é a atitude estética. E atrás dessas palavras tem aí um quadro. Eu me pergunto de qual é esse quadro. Eu, como todas as aulas, eu preparo a aula dentro do conteúdo que é apresentado pelo livro Filosofando, que é aquele livro que vocês receberam antes de entrarmos em isolamento social. Mas caso você não tenha recebido, é aquilo que eu sempre digo, fiquem tranquilos, no final dessa aula vocês vão receber as páginas com as quais nós estamos utilizando. Mas por que eu me sinto tão à vontade? Porque eu passei ao lado dela os anos todos de formação em artista plástica que ela teve numa universidade federal. Importante dizer isso, por quê? Porque nem todos os cursos superiores em várias universidades oferecem um curso de artista plástico. A gente passa pela ideia de que artes plásticas é artesanato, e não é artesanato. O fato de alguém ser pintor ou pintora não significa que ele seja um artista plástico com formação superior. Por quê? Qual é a diferença, então, professor, entre aquele que pinta um quadro e aquele que é um artista plástico que pinta quadros? Qual a diferença entre um artesão que faz esculturas muito belas, por sinal, mas que não tem formação de nível superior? A diferença está nisso aí. Isso que eu estou trazendo para vocês, chamado de atitude estética, que está aí no livro de vocês, que é o conteúdo da aula de hoje. Mas eu falei que eu me sinto à vontade para falar do tema, mas eu não fico nem um pouco à vontade quando vocês esquecem o material de vocês, exatamente, aquele material de trabalho. Então aproveite agora esse momento que a gente passou aqui nessa fase inicial, eu falando do tema, para pegar logo o seu material. Se você já está com ele em mãos, maravilha. Escreve logo o nome. O nome não, primeiro a data de hoje, e isso, faz o registro da data de hoje, é o seu caderno de estudos, precisa ter registrado isso. O nome da disciplina, filosofia, isso mesmo. E agora o nome do professor que está logo aqui embaixo. Note aí o nome do professor. Agora sim, já estamos preparados, com o material em mãos. Quem tem o livro, pega o livro. Quem não tem o livro, aguarde até o final da aula, que daqui a pouquinho vocês vão estar recebendo as páginas que eu estou utilizando. E vamos para a próxima etapa, que é aquela em que a gente se programa para assistir a aula até o fim de forma confortável. Eu estou aqui sentado diante de vocês. Vocês precisam também estar sentados minimamente para ficarem diante de mim. Afinal de contas, a aula vai levar alguns minutos, né? Um tempo de aula, 50 minutos. Às vezes, ela pode levar um pouco mais de 50 minutos. Então, ficar sentado de uma forma desconfortável vai atrapalhar o seu rendimento, a sua compreensão do assunto. Então, aproveite para escolher. Se é seu primeiro dia, pode ser que seja o seu primeiro dia, está chegando aqui agora.
nos encontrou pelo YouTube, recebeu uma propaganda do YouTube e encontrou essa aula, então seja bem-vinda, seja bem-vindo. Mas aproveite para se preparar, escolha o seu lugar, não vamos escolher um lugar qualquer. Eu faço algumas sugestões aqui, pode ser o sofá, pode ser uma mesa com cadeiras que está lá na cozinha, ou em qualquer outro lugar que você possa levar. E aproveite, se você der essa passadinha pela cozinha, pega logo aquilo que eu acho que é fundamental, sempre digo que é fundamental, que é a água. Estou aqui com a minha. Todas as aulas eu trago a minha água. Vamos ver se são observadores. Estou até de garrafinha nova, ó. Garrafinha nova. Então, já está com a sua água, já escolheu o local, mas tem uma coisa que eu gosto de chamar de proibição sugestiva. É uma proibição sugestiva. Eu não posso obrigá-los a nada. Mas por que uma proibição sugestiva? Que é você assistir essa aula à cama. Porque a cama vai convidar você a dormir, nós não queremos que você adormeça. Nós queremos que você fique aí atento e atenta, com bastante concentração para acompanhar a aula toda e compreender, fazer seus comentários, mandar suas mensagens com os seus entendimentos, com as suas questões, com suas dúvidas, ou simplesmente entrar em contato para poder falarem a respeito do que vocês compreenderam. Então, é importante vocês seguirem essa minha sugestão proibitiva. Combinado assim? E, para não abandonarmos aquilo que a gente sempre faz, é um momento em que eu agradeço vocês. Sim, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês por me receberem em vossa casa. Porque muita gente se engana. Nós estamos aqui separados, mas estamos juntos. E eu estou aí na casa de vocês e vocês estão me recebendo. Muito obrigado por me receberem, por abrirem as portas para que eu adentre o lar de vocês e possa estar aqui dialogando com vocês todas as semanas. E da mesma forma, eu estou aqui de braços abertos para receber cada um de vocês em minha casa e é com muita satisfação que nós estamos agora reunidos. Então aproveite, inscreva-se no nosso canal. Esse canal que eu falo com vocês é um canal em que nós recebemos a permissão para utilizar. Sim, é através do Google Sala de Aula, através do Google Meet. Sim, Google Meet. É que estamos aqui diante de vocês apresentando esta aula. Só que, além de estar pelo Google Meet, esta aula também está sendo transmitida pelo YouTube. Exatamente. Então, pelo YouTube, você vai ter todo um conjunto de ferramentas que vai ajudar você a acompanhar essas aulas semana após semana. Então, para que isso aconteça de uma forma mais plena e mais harmonizada, inscrevam-se no canal e, logo depois de se inscrever no canal, clique aqui na nossa campainha. Professor, isso não é campainha, são sinos. Tudo bem, eu aceito que sejam sinos. É que eu gosto de chamar de campainha, e eu já expliquei isso outras vezes, é porque se eu estou sendo recebido na casa de vocês, como é que vocês sabem que eu estou chegando na casa de vocês? Sim, é porque eu toco a campainha, ou bato palma, ou bato no portão. E esta campainha, esse bater palma, esse bater no portão, são esses sinos aqui, que servem para avisar vocês que eu estou chegando com mais uma aula, como agora que vocês acabaram de receber esse aviso e já estão aqui conosco. Tá bom assim? Depois de clicar em inscrever-se, então, ative a sua campainha para serem avisados e avisados. E se no final da aula vocês se sentirem bem, o assunto agradou, vocês aprenderam coisas novas, clique em gostei e dê aquele apoio aqui para o professor. Tem muita gente que gosta de falar assim, clique em curtir, outros clique em gostei, como eu falei, outros usam nomes diversos para falar sobre isso, que é o dedinho para cima. Então, fiquem à vontade para fazer quando vocês gostarem, de fato, daquilo que estão vendo, daquilo que estão assistindo. E, por último, é o momento em que eu peço a vocês para serem caridosos e caridosas, fraternos e fraternas, solidários e solidários. É quando você para, olha para o seu lado e vê aquele teu colega que não assistiu nenhuma aula até agora. E você pega o link desta aula, envia para o WhatsApp dele. Isso, envia, porque através do WhatsApp ele vai poder assistir a aula e ficar acompanhando aula a aula até
o final do ano letivo, que já se aproxima, já estamos na aula número 23. Então, já ultrapassamos metade do tempo de nosso ano. O primeiro semestre já foi, os primeiros 6 meses já foram. Então, auxilie o seu colega, auxilie a sua colega a acompanharem essa aula até o final. E pode ser também de outra turma, pode ser de outro colégio, pode ser até um vizinho, uma vizinha, alguém que esteja interessado, mesmo sendo adulto já, que não esteja na escola, que se interesse pelos temas que nós apresentamos, convide-o, traga-o para assistir a aula. Será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tá bom assim? Então clique aí em compartilhar, que é esse botãozinho aqui que eu estou apontando com o mouse para vocês. Combinados assim? Estamos de acordo? Vamos então para o conteúdo? Então me acompanhe. A atitude estética. Você, hoje, por exemplo, poderia dizer que você é uma pessoa de atitude? Ou você é aquele tipo de pessoa que deixa a vida me levar, vamos deixar o tempo passar, não vamos fazer nada? É o tipo de pessoa que a única atitude que tem é a atitude de não se envolver com nada. Que não deixa de ser uma atitude, mas é a atitude que nós chamamos de atitude passiva. Essa atitude que eu estou apresentando para vocês, ela não é passiva. Muito pelo contrário, é uma atitude ativa. E para que você tenha uma atitude ativa, você precisa estar em movimento. Você precisa, de alguma maneira, perceber um movimento. E quando se trata do assunto estética, nós já viemos falando sobre isso na última aula, a estética é um movimento que envolve um olhar artístico. Sim, mas é um olhar artístico não necessariamente sobre uma obra de arte. Claro que ele foi desenvolvido, essa nomenclatura, né, esse nome, essa denominação, esse conceito estética, ganhou repercussão dentro do ambiente, entre o campo artístico. Mas não é só no campo artístico. Eu posso, por exemplo, sentado à pedra, diante do mar, num dia em que o sol está se pondo, e eu vejo aquele momento do sol se pôr lá no infinito, o mar à distância, aquilo tem um aspecto estético. É o que nós chamamos de belo, é essa beleza natural. É uma imagem, é um cenário. E tem elementos ali que você pode perceber uma certa ordem, uma certa organização. Organização essa que passa a você uma interpretação, um sentimento, uma emoção. E isso seria estética. Vamos ver, então, se você tem essa atitude estética. Aqui, ó, para quem está aí chegando hoje, que ainda não está com o livro ou ainda não recebeu nenhuma página do livro que a gente utiliza, lembrando que o livro é Filosofando e as páginas que nós estamos utilizando hoje é a página 351 e 352. Então, caso você esteja com o livro na mão, aí é só posicionar-se nessas páginas. Vamos lá. Apreciar as qualidades estéticas de uma obra de arte é bem diferente de notar suas propriedades físicas, tamanho, peso, material do que é feito. Então, vamos voltar aqui na primeira tela. Essa primeira tela tem aqui, ó, em segundo plano, um quadro gigantesco e um casal aqui, até um casal de uma certa idade, né? Parece que já são de terceira idade, diante desse quadro gigantesco. Tem vários personagens nesse quadro. Você vê que tem personagens femininos, personagens masculinos. Se vocês observarem com bastante atenção, este quadro tem muitos elementos. E esses elementos, eles não apresentam para você tamanho, peso, o material do que é feito. Em nenhum momento aqui está dizendo quais foram os pigmentos que foram utilizados, quais as tintas que foram misturadas, o peso do quadro, o peso da tela, nada está descrito aqui. Mas, entretanto, o casal está aqui parado diante desse quadro, dessa obra gigante, lá como se tivesse, vamos dizer assim, hipnotizados, não é verdade? Então, o valor econômico de troca também não entra em consideração na apreciação estética. Em nenhum momento esse casal aqui está com dinheiro na mão. Em nenhum momento esse casal aqui depositou
uma moeda sequer aqui, ó, em algum cofre. Não tem nem cofre aqui para que eles possam depositar, um espaço para que eles possam botar dinheiro para poder levar essa tela. Essa tela provavelmente está no museu. Por que esse casal está ali parado esse tempo? Que só em olhar o casal você já percebe que eles já estão aqui há algum tempo. Passa uma percepção para você que há algum tempo eles estão aqui parados observando a tela. Tamanho um espanto. E aí tem uma palavra muito associada à questão artística, né? A obra artística, obra de arte, ela causa a todos nós um espanto. A gente se espanta, e esse espanto chama-se admiração. Mesmo quando você não compreende. Eu, no começo, disse a vocês, eu estou muito à vontade para falar sobre isso, porque eu acompanhei todo o desenvolvimento profissional, né, acadêmico da minha esposa. E, na época, nós éramos mais jovens, e ela estava aprendendo, ela era uma aprendiz. Então, a cada aula, a cada disciplina nova, em que ela aprendia a desenhar, em que ela aprendia a reconhecer as telas, aprendia geometria, porque toda arte tem uma geometria, tem uma simetria. Se vocês perceberem, este personagem, eu não vou explicar aqui a vocês com detalhes, até porque não sou eu o artista. Se ela estivesse aqui, provavelmente ela ia explicar muito melhor. Mas eu aprendi algumas coisas. Uma das coisas que eu aprendi é essa simetria. Se vocês perceberem aqui, ó, nós temos esse personagem aqui ao meio. E esse personagem ele divide a tela em duas partes. Tem essa metade à minha direita, onde estou passando o mouse, e essa outra metade à minha esquerda. E isso aqui tem que estar em equilíbrio. Se vocês perceberem, existe um equilíbrio entre ambos os lados. Quando há alguma coisa na obra que não tem equilíbrio, causa estranheza. E às vezes o desequilíbrio dentro da obra tem uma atitude estética. É para causar, dentro do espanto, dessa admiração que você está tendo, ao olhar a obra, um espanto que sai fora da curva. Mexer com o seu íntimo, despertar uma curiosidade, ou despertar uma inquietação, um questionamento. Então, toda a obra ela tem ali várias perguntas para serem feitas. Por isso que a atitude estética não é uma atitude passiva. É uma atitude em movimento, é uma atitude ativa. É uma ação em movimento. Ela está acontecendo. Esse casal, eles podem estar aqui, parados, como se estivessem estáticos. Mas o mental deles está trabalhando. Porque a obra conversa conosco. Isso é atitude estética. Então não entra tamanho, peso, material do que é feito, valor econômico. Isso não entra quando você está lá diante da obra. Até aqui, tudo bem? Compreenderam? Lembrando, eu estou falando de obra de arte, mas poderia ser qualquer outro elemento, outra paisagem, outro cenário que possa causar a vocês algum espanto, alguma admiração. Mesmo às vezes quando a admiração é negativa. Então é importante a gente ter atenção a isso. Porque existe atitude estética também naquilo que é negativo. Naquilo que causa em você um horror, que é o espanto no negativo. Porque o espanto, a admiração, é um espanto positivo. Existe o espanto, que é o horror, que é negativo. Então, a palavra espanto, ela tanto joga para cima, para o positivo, quanto ela joga para baixo, que é o negativo. Então, vive as oposições. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, uma outra imagem. Esse já não é uma... vocês podem observar, observem atentamente. Tá? Antes de falar do quadro. Costuma dizer que a experiência estética ou a experiência do belo é gratuita, é desinteressada, ou seja, não visa um interesse prático imediato. Ou seja, você precisa estar sem preconceitos para estar diante de uma obra de arte. Não dá para você ir ver o pôr do sol, o nascer do sol, acompanhado ou desacompanhado, com preconceitos, achando que aquilo dali não deveria estar ali, ou que alguém inventou aquela paisagem. Você não pode olhar para um cenário em que um animal está alimentando outro animal, como, por exemplo, o pássaro, lá colocando
uma larvinha de algum inseto na boca dos seus filhotinhos, você não pode olhar para aquele cenário também com preconceito, com nojo. Porque aquele é um cenário natural, ele está ali dando uma impressão estética, que é o alimentar dos filhotes pela a fêmea do pássaro. E aí eu estou usando esses exemplos porque isso pode ser até, por exemplo, você tem o espanto do horror, como eu disse. Você olha um carro todo inteiro em movimento na estrada e você vira e mexe, você pode ver isso aí em fotografias do alto de cidades, aqueles sinais luminosos, né, em movimento, que só vê o rabisco da luz, que são os carros andando para a direita e para a esquerda, para frente e para trás, cortando ruas. Quando desacelera, então, a filmagem, se vocês observarem, fica aquele movimento luminoso. E aí causa um espanto, uma admiração. Você vê aquele movimento luminoso. Aquilo é estético também. Só que para você ter uma atitude estética, tem que ser desinteressado. Não pode olhar aquilo e falar assim: caramba, como tem carros, essa gente não tem o que fazer, não. Nossa, as ruas estão cheias, que engarrafamento. Você tem que se distanciar. É essa a ideia da atitude estética, que precisa existir um distanciamento. E aqui está uma outra imagem, e agora, esse senhor com o chapéu na mão, ele não é um ser humano. É a pintura de um senhor, de um homem grisalho, calvo, com um chapéu na mão, com luva em uma das mãos, diante de um quadro abstrato. Ou seja, o quadro ele tem essa vivência daquele que admira o quadro, a abstração. Mas o que é abstração, professor? Porque esse quadro ele não tem uma forma definida. Quando você se coloca diante de um quadro desse, essa atitude desinteressada da experiência do belo, ela precisa existir. Porque se você entrar com preconceito, nós, tanto rabisco, pô, um monte de pintinho colorido, até qualquer uma criança faria isso. Você não vê a obra, você não entende, você não sente, porque você se coloca diante daquele trabalho de uma forma preconceituosa. Então, muito cuidado quando se fala de estética, porque dentro da palavra estética existe aí a sua percepção da realidade. E esse é o ponto fundamental para que você abandone os seus preconceitos e se posicione de forma desinteressada diante daquilo que você está admirando. Lembrando que entre o espanto da admiração e o espanto do horror, muitas vezes está o seu filtro de personalidade, a forma como você escolhe enxergar a obra. Tá claro? Gostaram dessa pintura deste homem aqui, com terno, observando o quadro abstrato? Quem gostou, clica aí em gostei. Tá bom? Então vem cá, vamos dar prosseguimento. Só nesse sentido podemos entender a gratuidade dessa experiência, jamais como inutilidade, uma vez que ela responde a uma necessidade humana e social. Claro, pensem comigo. Deixa eu só beber uma água para a gente voltar à nossa conversa. Aproveitem para beber a de vocês também. Olha, você está diante de uma paisagem bela. Aquele belo que independe das suas experiências, porque atitude estética é diferente de experiência estética, tá? Então, independente das suas experiências, tem elementos ali que você percebe a ordem, a organização, a distribuição, e você consegue identificar o belo ali. Quando você identifica o belo, por que é uma necessidade humana e social? É porque nós somos codificados. Guardem bem isso. Nós somos codificados. Nós temos códigos, que são códigos morais, códigos intelectuais, códigos biológicos.
vários códigos que nos compõem, que nos constituem. Estes códigos fazem de você quem é. Então, a reunião de todos esses códigos dá a você a interpretação sobre o mundo ao qual você está habitando. E aí, quando você pensa em mundo, não pense no mundo de forma macro, não pense no mundo planeta Terra ou universo. Pense no mundo, a sua casa, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. Vai expandindo esse mundo aos poucos. E essa experiência que você carrega, que é fundamentada nos códigos, é uma necessidade de todos nós. O tempo todo, quando temos contato com algo que foi preparado para despertar em nós a visão de mundo mais abrangente, é como se fossem portas que se abrem, outras portas que se fecham, janelas que a cortina é retirada para que o sol entre, para que você possa migrar para dentro de si mesmo e encontrar, ou melhor, encontrar-se com aquilo que está ainda desconhecido de você a respeito da sua realidade. E quando esse despertar ocorrer, você vai perceber que o mundo ao seu redor, por mais estranho que seja, é maravilhoso. Porque você vai se identificar com a realidade com a qual você habita, mas apenas nos elementos que lhe traz bem-estar. Porque sua atitude estética foi regulada. Agora está sob coordenação. Você está ordenando os elementos a partir das suas necessidades. E não está olhando aleatoriamente e recebendo os elementos da forma como eles são entregues. Onde você vai ver muita coisa negativa e não vai dar atenção àquilo que é positivo. Está claro isso para vocês? Se tiverem qualquer pergunta, coloquem aí nos comentários, nos diferentes canais que a gente tem de comunicação. Tá bom? Então vamos lá. Escrevam então a nossa primeira palavra-chave: atitude estética. E eu hoje tenho certeza que vocês podem dizer se vocês são pessoas que têm atitude estética. E se não têm, já sabem os caminhos para desenvolvê-la. Ressalte-se que a experiência estética. Aqui a gente já vai dizer outra coisa. Experiência estética é diferente de atitude estética. Então, a experiência estética não visa o conhecimento lógico, medido em termos de verdade. É uma contemplação. Já já vou falar sobre isso. Não tem como alvo a ação imediata. Sim, você não vai ter um exercício, um movimento na hora. Não pode ser julgada em termos de utilidade para determinado fim. Então, para você ter a experiência estética, antes você tem que ter atitude, que é ir até os locais e posicionar o seu mental, posicionar suas emoções, seu psicológico, para enxergar aquilo ali do ponto de vista estético. Para enxergar aquele cenário do ponto de vista estético. A partir do momento que você consegue ter essa atitude, você vai experimentar aquele cenário. E essa experimentação, ela não vai ter nenhuma proposta de lógica, nenhuma proposta de ação imediata e muito menos de utilidade. Até aqui tudo bem? Qual é a utilidade de você ficar numa pedra assistindo o pôr do sol diante do mar? A princípio, nenhuma. Qual é a ação imediata? Nenhuma. Qual é a lógica? Nenhuma. Mas quem já fez isso, quem já teve a experiência de assistir o pôr do sol, mesmo que não seja diante do mar, pode ser no quintal, no terraço, qualquer lugar que você tiver que dê para assistir, você percebe que existe algo que lhe faz bem, que lhe renova intimamente. É esse o ponto que eu vou falar para vocês, que seria a contemplação. Vejam só,
essas figuras humanas de mão dadas, assistindo aí, neste caso, o nascer do sol. Algumas vezes, essa atitude desinteressada é chamada de contemplativa, que não significa que contemplar é passividade. Contemplar é uma atitude estética em que você dialoga com aquilo que você está observando. Então, quando eu vou assistir o pôr do sol, o nascer do sol, ou um cenário da natureza qualquer, ou mesmo quando eu pego uma literatura que eu tenho um interesse em ler, em descobrir qual é o teor daquelas palavras, eu me envolvo com a história. Então, quando eu olho o pôr do sol, eu me envolvo com o pôr do sol. Eu faço parte daquele cenário, eu me vejo naquele cenário. Então, eu estou em movimento. Eu posso estar com o meu corpinho parado, como essas figuras humanas aqui nessa fotografia. Eu estou com o meu corpo parado. Mas é apenas o corpo, porque o meu mental, meu psicológico, meu consciente, meu subconsciente, meu inconsciente, está tudo em movimento. E várias coisas estão sendo resolvidas. Problemas são sanados quando você tem uma atitude estética e passa pela experiência estética. Compreendem? Já viveram essa experiência? Quem já viveu essa experiência contemplativa, comente aí nos comentários do YouTube. Coloque aí no chat. Mande aí os comentários de vocês. Gostaria muito de ouvi-los. A contemplação não se opõe à ação. Ao contrário, ela é também uma ação, pois é percepção ativa que envolve a antecipação e a reconstrução. Olhem para esta imagem. O que vocês estão enxergando? Coloque aí nos comentários. O que vocês enxergam nessa imagem? Um grão de café? Muito bem. Uma pedra? Ótimo. Gotículas d'água? Excelente. Tecido? Tecido? Pode ser. Tá vendo? São várias interpretações. Isso é ação. Isso é uma percepção ativa. Que você se antecipa, você não sabe exatamente o que é, mas aí você observa e olha mais atentamente e reconstrói o cenário. Tua mente está trabalhando. Você psiquicamente está amadurecendo. Porque cada minuto que você se envolve, através de sua percepção, com aquilo que você está admirando, naquele momento, você, ou seja, que você está admirando, está contemplando aquele momento, você está trazendo informações. Se essas informações são positivas, são construtivas, você vai sair melhor do que chegou. Pensem nisso. E comentem. Já viveram uma experiência contemplativa? Comentem aí. Coloquem nos comentários. Tá bom? Ou no chat. E vem comigo para o próximo slide. Próximo slide vem a nossa segunda palavra-chave. Experiência estética. Anotados? Muito bom. Ó, a recepção estética. Nós passamos, então, pela atitude estética, a experiência estética, agora a terceira etapa, a recepção estética. Estão vendo aí um personagem de uma animação chamado Shrek, que é um ogro. Quem já assistiu essa animação, assistiu todos os episódios, deve saber que o Shrek, apesar de ser um ogro, que é um codinome, né, um nome que traz para nós uma experiência estética de horror, veja, ele está ali gritando. Então, ele tem uma aparência que seria o oposto do belo. Né? A gente faz essa analogia comparativa. Ele não seria um indivíduo belo. Mas, quando você dialoga com o ogro Shrek durante a animação, você percebe que ele tem um coração puro, que ele ama, que ele cuida, que ele protege, que são valores também estéticos que podem ser admirados. E nesses valores, a princesa que vai virar a esposa dele tem uma ogra dentro dela, mas ela é uma princesa. Tem uma questão estética por trás. E é exatamente a doçura dele é que vai contagiá-la.
e ela vai enxergar o príncipe que tem dentro dele. E eles vão se unir, e é claro, acompanhe quem nunca assistiu, assista para compreender um pouco da história. Não vou contar aqui a história. Então, a recepção estética, o que seria? A experiência estética é a experiência da presença tanto do objeto estético como do sujeito que o percebe. Então, a recepção estética é quando você está vivendo a experiência e todo aquele conjunto de informações que o belo ou que o feio, que faz parte da proposta estética, chega até você e você se percebe ali recebendo aquele objeto estético. Que, neste caso, pode ser um quadro, pode ser um cenário natural, pode ser uma relação entre pessoas de forma harmônica, pode ser um coral de músicos cantando uma bela música. Tudo eu posso ter um olhar estético se eu escolher dessa forma. Se eu escolher desenvolver minha percepção. Se eu escolher o cenário que eu quero construir para mim. Percebam? Já viveram essa experiência de se perceber envolvidos, de receber um objeto estético que lhe transforma, que faz você refletir? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao mundo maravilhoso do conhecimento. Então, nenhum argumento racional ou conjunto de regras poderá nos convencer de que um objeto é belo se não pudermos percebê-lo por nós mesmos, se não estivermos frente a frente com ele. Não adianta eu dizer para vocês que A ou B é carregado de beleza. Se vocês não manusearem esse A ou B, ou seja, esse objeto, se vocês não estiverem em contato com aquela paisagem, não adianta eu falar do pôr do sol se vocês nunca pararam para assisti-lo. Não adianta eu falar para vocês de uma floresta, um cenário de floresta sendo visto à distância, se vocês nunca viram uma floresta. Não adianta eu falar das coisas que se revelam para nós todos os dias, que existe muita beleza por trás de cada relação entre os indivíduos, se você não se disponibilizar a se relacionar com as diferenças. Compreendam. A experiência estética, ela, antes de qualquer coisa ser raciocinada, ela já está existindo. Nesse momento, agora, por exemplo, vocês estão aí me ouvindo, dialogando comigo, participando dessa aula. Só que eu tenho todo um cenário aqui atrás. Vocês têm um cenário que eu não vejo, mas vocês veem o meu cenário. O meu cenário pode estar transmitindo para vocês informações que vocês nem percebem. Ele pode ter sido planejado para isso. Essa é a questão. Vocês podem estar frente a frente com esse cenário e não estão percebendo ele. Então, quando eu falar do cenário com vocês da próxima vez, talvez vocês já comecem a perceber os elementos que estão no cenário. E algumas coisas podem despertar a atenção de vocês, outras não. Essa é a experiência estética. Não é um raciocínio, é uma percepção. E ela, para existir, vocês precisam estar conscientes do momento. Eu preciso ir para aquele cenário para assistir aquele cenário. Para assistir mesmo, para contemplá-lo. Compreenderam o que eu estou querendo dizer? Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade aí, mandem seus comentários. A obra de arte espera que aquele que a aprecia jogue seu jogo. Isto é, entre no seu mundo, de acordo com as regras ditadas pela própria obra para que seus múltiplos sentidos possam aparecer. E aqui eu vou voltar aqui a esse quadro inicial. Esse quadro inicial. É necessário entrar no quadro. Vocês precisam entrar neste quadro para poder saber, sentir, perceber. Compreende o que eu estou querendo dizer? Então, a obra de arte espera que aquele que a aprecia jogue o seu jogo. Não dá para entrar e falar assim, mas por que ele pintou de amarelo e não pintou de verde?
Por que botou aquele personagem ali abaixado e não botou em pé? Ou então, porque o sol ele se põe desse jeito e não de outro. Então, você precisa jogar um jogo, entrar no mundo da obra, de acordo com as regras que ela propõe, e não querer levar as suas regras. E deixar seus sentidos aflorarem, para que você possa realmente perceber o que a obra está querendo te dizer. Já viveram essa experiência de diálogo com uma obra de arte? É maravilhoso. Quem nunca viveu, pode ter certeza, é maravilhoso. Então, a compreensão pelos sentidos. A arte desafia o nosso intelecto tanto quanto as nossas capacidades perceptivas e emocionais. Por quê? Antes de você raciocinar sobre ela, ela já está lhe atingindo, a imagem já está chegando até os seus olhos, criando uma série de interpretações, a sua percepção já está aflorada, e o impacto, seja ele da forma como ele chegar até você, ele vai causar em você uma mudança. Que para alguns vai ser uma mudança mais lenta ou menos percebida, e para outros vai ser impactante. Vai causar mudanças profundas. E muitos vão acabar até despertando os seus talentos artísticos. Acreditem, muitos de vocês são artistas, só ainda não tiveram contato com a obra da vida de vocês. Tá aí uma dica. Chegamos à nossa terceira palavra-chave, recepção estética. Anotaram? Maravilha! Então, já estamos chegando no finalzinho da nossa aula, e é importante salientarmos que quando nos expomos a uma obra de arte, seja ela erudita, seja ela popular, sem preconceitos, todo o nosso ser, tudo o que somos, pensamos e sentimos, se faz presente. É uma verdadeira terapia e contribui para o surgimento de um sentido no sensível. A sua sensibilidade aflora, mas só vai aflorar naqueles que se disponibilizarem a apreciar aquela obra, a contemplar aquela obra. Se for com preconceito bloqueado, ou seja, com a sua mente bloqueada, inflexível, eu disse inflexível, aí não vai ter experiência sensível que dê conta. Você não vai perceber nada e vai sair dali ainda falando mal da obra. Então, da próxima vez que estiverem em contato com uma obra de arte, mesmo que seja uma obra de arte natural, ou seja, da nossa natureza, se permita sentir. E depois me digam como vocês se sentiram depois dessa experiência estética. Chegamos ao final da nossa aula de filosofia e espero que vocês estejam se sentindo bem, que tenham aprendido algo novo, que algo tenha sido revelado, que a sensibilidade de vocês possa ter sido despertada. Mas, como todo final de aula, nós trazemos um exercício de fixação para fixar nossos conhecimentos a respeito do conteúdo que trabalhamos na data de hoje. E o exercício que nós temos hoje, que eu já vou ler, quero salientar que quem está aí matriculado em umas turmas com as quais a gente dá aula, vão receber, dentro de instantes, um formulário de atividades, onde você vai só escolher quais são, dentre as opções, das 5 opções A, B, C, D e E, qual é que é a correta. E os demais que estamos acompanhando por outros canais, como o YouTube, é só colocar aí nos comentários qual a resposta que você acha que é correta, que depois eu respondo. Então, acompanhe comigo a leitura. Tradicionalmente, considera-se que a experiência estética tem valor em si mesma. Logo, essa experiência só é possível se houver uma atitude desinteressada na relação com os objetos. Com relação à atitude desinteressada, assinale a opção correta. Letra A. A atitude desinteressada transforma o objeto em meio a serviço de um fim. Letra B. A atitude desinteressada é uma atitude instrumental e cognitiva. Letra C. Na atitude desinteressada, a relação com o objeto tem valor moral e ativo. Letra D. Na atitude desinteressada, a atenção é mobilizada sem nenhuma intenção instrumental. E letra E, a atitude desinteressada é uma atitude indiferente com valor teleológico. Digam qual é
a resposta que vocês acham correta e marquem aí no formulário de atividades ou mandam pelo YouTube. E assim, concluímos mais uma aula de filosofia e, antes de nos despedirmos, vamos à mensagem de hoje. E eu trago o filósofo Demóstenes, um filósofo grego, para passar a nossa mensagem. E ele diz o seguinte: é extremamente fácil enganar a si mesmo, pois o homem geralmente acredita no que deseja. Vou repetir a mensagem de Demóstenes, o nosso filósofo. É extremamente fácil enganar a si mesmo, pois o homem geralmente acredita no que deseja. Comentem essa mensagem de Demóstenes se acharem necessário. E assim concluímos mais uma aula de filosofia com a convicção que nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!